Vamos ao que interessa. Quem leu aí o livro de Josué? O livro de Josué. Pois é, uma leitura gostosa, né? Uma leitura agradável. É um livro que vale a pena ler, ser lido. E nesse contexto, como nós falamos, né? Nós começamos com Gênesis, que é a criação. Deus então chama Abraão, constitui a sua nação. E a história dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e José. Beleza? Aí para ali. Aí depois nós vemos nessa parte aqui dos 4 livros que vão narrar a chegada do povo, né? O Êxodo, a libertação do povo do Egito, as 10 pragas, depois o povo vai, acampa ali no Monte Sinai, Deus manda fazer o tabernáculo, recebe as 10 tábuas da lei, Deus começa a dar algumas orientações. E esses livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles vão narrar isso, né? Essa questão de andar, o Levítico vai falar como que o sacerdote deve proceder, os cuidados que ele tem que ter com as coisas de Deus. Então, o livro de Levítico, depois você tem Números, quando o pessoal se movimenta, eles então saem da campina do Monte Sinai e começam a andar, tem as batalhas, tudo mais. E depois, a Deuteronômio, o pessoal já está para entrar na Terra Prometida, está aqui, e aí Moisés faz um discurso. São 3 discursos que Moisés faz, orientando o povo, relembrando tudo aquilo que aconteceu, para eles não esquecerem da provisão do Senhor. Aí surge então agora, que na divisão da Bíblia judaica, eles fazem assim, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, é a Torá, o livro da lei. A gente entra agora Josué, Juízes, ainda está em ordem cronológica, mas entra Josué, Juízes, eles são chamados de livros históricos. Livros históricos, porque ele vai narrar essa história da entrada na Terra Prometida. Então o que acontece? Josué, ele já acompanhava Moisés desde o princípio. Isso mostra que você não treina ou prepara uma pessoa do dia para a noite, né? Ele ficou aquele tempo todo, ele foi um dos 12 espias que subiram para ver a terra, né? E 10 voltaram dizendo que não dava para eles conquistarem, só 2 pessoas disseram, não, o Senhor vai nos dar vitória. Era Josué, filho de Num, que às vezes para poder identificar tem outro Josué, e Calebe. Então os 2 que entrariam na terra prometida. Deus então fala a Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você me desobedeceu, você se irou contra uma ordem minha, você não vai entrar na terra prometida, e quem vai suceder você é Josué. Josué que vai suceder. Então você imagina a responsabilidade de Josué de assumir uma liderança forte, uma liderança expressiva, uma liderança de um cara que falava com Deus face a face, que era assim que a Bíblia identificava Moisés. Ele falava face a face com Deus, e ele então vai pegar, vai ter que organizar o povo, que era um povo, até então, quando ele conhecia, um povo incrédulo, teimoso, mas passaram 40 anos de deserto. Agora, quando você lê Josué, é um povo diferente, é outro povo. Aquela geração incrédula, aquela geração morreu no deserto. Aquela geração ficou. Era uma geração diferente. Quando Moisés assume e conduz o povo o tempo todo embicava com Moisés. Tá vendo? Você foi tirar a gente do Egito, agora olha o que você fez, agora nós vamos morrer aqui no deserto. O tempo todo eles reclamaram. Quando Josué, então, é chamado por Deus e vocacionado a liderar o povo para conquistar a terra prometida, porque quem leu o livro viu que Deus falou assim, a terra que eu vou dar a vocês, vocês já vão herdar a terra com tudo. A terra já tinha lá as suas casinhas, eles iam pegar e simplesmente tirar as pessoas e ficar com a terra ali. E aí então, Josué tinha essa missão, então não era uma coisa assim, nós vamos entrar aqui e está tudo pronto. Eles tinham que lutar. Isso nos ensina que a caminhada com Deus não é feita de flores e de moleza, mas sim de muita luta. Né? Deus poderia ter feito com que o povo tivesse uma síncope, Deus poderia ter mandado um raio, todo mundo morria, mas não. O pessoal estava lá, o povo tinha que pegar a espada, lutar, derrotar e conquistar a terra prometida. Josué, então, ele está com essa missão. Ele tem, então, a primeira parte do livro de Josué, no capítulo 1, é Deus falando com ele, dizendo assim, Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso, eu estou contigo, assim como fui com Moisés, medita neste livro de dia e de noite, tudo que você fará será bem sucedido. Então Deus ali encorajando Josué nessa nova missão. E aí, dentre essa questão da conquista, existia um lugar estratégico, né, que era Jericó.
fica ali ao norte, né? O povo, quando você pegar um mapa, você vai ver aqui Israel. Israel é dividido pelo leito do rio. Então você pega o Rio Jordão, ele tem 3 nascentes. Ele nasce lá no Monte Hermon, a neve, ele nasce em Cesareia de Filipe e nasce em outro lugar. Então caminha, faz o Rio Jordão. Então o Rio Jordão, ele vira Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, porque Israel é uma fenda. Israel é como se a terra tivesse rachado e Israel é assim, ó. Literalmente assim, cercado de montanhas, não são montanhas que se encaixam, as montanhas, a movimentação tectônica, né? Tá gostando da aula? Né? A tectônica, ela faz assim, ó. As montanhas, elas andam assim. Então, é uma fenda. Quem vai para Israel e quem foi, o guia sempre explica, agora nós estamos cruzando a fenda. Então, estamos passando no meio aqui. Então, no meio dessa fenda vem o Rio Jordão, Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. E depois o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, ok? E aí do lado direito, hoje é a Jordânia, mas naquela época o pessoal conquista. Nós vimos no livro de Josué, já tínhamos visto também no Pentateuco, quando a tribo de Ruben e Gade, eles estão lá na Jordânia, basicamente na terra dos Amonitas, eles falam assim, a gente quer esse pedaço de terra. Mas aí Moisés fala, e depois Josué confirma assim, mas vocês têm que lutar com a gente, nós somos 12 povos. Então você vai resolver o teu problema, vai ficar aqui, que nós já lutamos, todo mundo lutou por você, você vai ficar nesse pedaço aqui e pronto. Mas você pode ficar, mas você tem que prometer que quando os seus irmãos forem lutar, vocês irão. E eles foram. Né? Então eles ficam aqui na Jordânia, o pessoal sobe e vai para o norte de Israel. Então, aonde é a divisa da Síria. Colinas do Golã. É uma parte estratégica, porque pega Líbano, Síria e Israel. Então, eles entram ali pelas colinas de Golã e a primeira parte a ser conquistada era Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Dizem alguns estudiosos que a sua muralha tinha mais ou menos 13 metros de extensão. Estamos falando mais ou menos isso aqui, ó, daqui para lá. Era o tamanho da muralha, ok? Tanto que Raabe, que é citada, uma prostituta, que aparece na genealogia de Jesus como matriz, avó, bem mais de Davi, né? Bisavó é Ruth. Aí, ela morava em cima da muralha. A casa dela era em cima, então só 13 metros, óbvio que as casas não eram como eram, né? Era um kitnet, um negócio assim. E Raabe era uma prostituta. E ela tinha uma especialidade que era esconder marido. Não é isso? Então a mulher chegava lá e dizia assim, cadê o meu marido? Ela tinha a manha para esconder. Então quando os espias foram visitar lá e ver as estratégias, foram falar com Raabe, e aí ela falou como é que era a cidade, deu a manha para eles, os caras ouviram falar que tinha israelitas, foram até a casa de Raabe, Raabe pegou e escondeu os caras no meio de umas varas que tinham ali, e falou, não tem ninguém não, os caras foram embora, eles foram embora e Raabe foi poupada. Raabe não morreu, ela foi integrada ao povo e quando você lê o Evangelho, a genealogia de Jesus, você vai encontrar essa prostituta de Jericó na genealogia do Cristo. Raabe, é essa Raabe que morava na muralha, que consta na genealogia de Jesus. E aí o que acontece? Deus fala para Josué o seguinte, olha, fala para o povo se preparar porque nós vamos conquistar a terra prometida. E o preparar não significava malhar, ir para academia, treinar jiu-jitsu, fazer coisa, faca, não. Ele fala, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então o povo se purificou, se santificou, etc. Eles foram então, Deus fez em etapa, mostrando o seu poder e a sua presença. Ele manda os sacerdotes, né, os levitas, pegarem a arca, porque nós já vimos também o seguinte, levita é uma tribo, todo mundo é levita. Ok? Mas cada família de levita tinha uma atribuição. Então, uma família de levita desmontava as estacas, outra dobrava os tecidos, outra carregava o altar, outra carregava o incensário, outro carregava a arca da aliança, né? E a da família do Arão, eles eram os sumos sacerdotes, só eles que poderiam, da família de Arão, que poderiam oferecer os sacrifícios. E aí, o povo vai então, a arca da aliança está vindo, Deus manda eles irem até o Rio Jordão, é um período de cheia. Eu pude presenciar porque a gente foi no ano passado e fomos neste ano. No ano passado, quando a gente foi, o batismo rolou legal, tem um espaço ali, uma escadinha, um corrimão, e a gente foi todo mundo batizado ali legal. Esse ano, quando a gente foi, o rio estava cheio. Então você nem descia a escada para chegar no negócio, o corrimão estava tampado.
Cobria, a água cobria. E foi num período como esse que o povo então atravessa o Rio Jordão. Deus manda o povo então pegar a Arca da Aliança, os sacerdotes, e eles entravam. Na medida que eles entraram no Rio Jordão, o Rio Jordão seca. O Rio Jordão seca, e eles ficam parados no Rio Jordão. A Bíblia diz que Deus represou o Jordão a 23 quilômetros acima. A Bíblia dá essa precisão. E aí o pessoal com a Arca da Aliança aqui, os sacerdotes, e aí ficou seco, o povo todo atravessou. E eles não saíram dali, mostrando que era Deus quem estava à frente de todas as coisas. O povo atravessa, então, eles dão, durante 6 dias, uma volta em Jericó. E no último dia, 7 voltas. Foram 13 voltas até que a muralha caísse. Então, a gente aprende também que Deus faz a parte dele, Deus derrubou as muralhas e o povo fez a dele, conquistou a terra, lutou e enfrentou todas as batalhas. A gente encontra outras coisas também no livro, encontra a ocultação de pecado, né? Existe um cara chamado Acã, numa terra que eles conquistaram, falou assim, não pega nada, não pega nada. E aí o cara ele pegou lá uma capa babilônica, pegou 200 quilos de prata, pegou um bocadinho de ouro, enterrou na cabana dele, fez um negócio, jogou um tapetinho e enterrou lá bonitinho. O negócio falou, ninguém vai descobrir. E aí, o que acontece? Ia ter uma batalha de Israel contra um povo muito muquirana, né? Um povo lá pequenininho. Ele falou assim, não, pode mandar uns 2.000 soldados só que a gente mata esses caras. E aí eles foram e perderam. Perderam, morreram alguns, eles voltaram e Josué rasga as vestes e fala assim, mas por que Deus não está abençoando a gente? Aí Deus fala, tem pecado no acampamento. E aí Deus manda chamar todo mundo, eles jogam a sorte, cai sobre a tribo de Judá, porque Acã era da tribo de Judá, aí cai Judá, cai na família não sei o quê, cai Acã, pronto, caiu no cara. Porque a gente não consegue fugir de Deus, né? E aí ele então é morto, ele e toda a sua família. E aí vai mostrando a conquista do povo na terra prometida até o capítulo 24, quando Josué chega e diz, bom gente, cada um conquistou a sua terra, eles já vieram organizando no meio do caminho, eles tinham juízes, como se fossem governadores de cada clã, a tribo de Ruben, Gade, Manassés, Efraim, cada um tinha o seu patrão lá, o seu prefeito, o seu governador, qualquer coisa que vale. E aí, esse pessoal ia entrar na terra e Josué falou, gente, olha, até aqui o Senhor nos ajudou e agora daqui para frente vocês vão decidir se vocês querem servir ao Senhor. Vocês prometeram, blá, blá, blá. E ele disse, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já ouviu isso? Josué que fala. Josué capítulo 24. E o povo então ali se compromete a obedecer a Deus e a viver nos caminhos dele. Então, boa vontade não vale, eles não cumpriram a promessa deles, né? Eu queria falar com você nessa noite sobre o livro de Josué. Se Deus prometeu, espera, porque ele vai cumprir. Você crê nisso? Diga amém. É bom demais a gente acreditar na promessa de Deus, né? Todo mundo gosta de uma molezinha. Todo mundo gosta de uma coisa boa, uma promoção, né? Alguma coisa que nos facilite a vida, mas o grande problema do ser humano é exatamente essa inconstância que nós encontramos nos livros que lemos, no livro de Josué, e encontraremos por demais no livro de Juízes. O tempo todo você vai ler, Juízes assim, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o povo perdia a batalha, eles eram dominados e tudo mais. Então, passa esse período todo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 3. 4, a gente vai ler o 3, 4 e 5 e depois vou ler 21, ok? A gente vai dar um pulinho. Diz assim o texto, como disse a Moisés, Deus falando para Josué, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes, ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei, Deus falando diretamente para Josué. E 21:43 diz, assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Aquilo que você promete para Deus, você tem cumprido? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa estudando a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos os nossos medos, né? Eu já revelei alguns medos que eu tenho para você. Eu morro de medo de galinha. Galinha, e não é galinha, gente, não é galinha, galinha peluda, né? Peluda aí, galinha não tem pelo, tem pena, né? Mas galinha, né? Eu era moleque, entrei na casa de um amigo meu, moleque, uns 4 anos, morava em São Paulo, entrei correndo na casa, rapaz, que era galo, né? Para mim é tudo tem pena, parei, né? Então um galo daquele veio pulando no meu peito, na minha cara, que assim, já cococó, tô com essa galinha na cabeça até hoje, né? Então eu olho pra galinha, óbvio que eu não fujo da galinha, mas eu fico de olho nela, tá? Eu dou uma bicuda, né? Então, se um pitbull e uma galinha pra mim tem o mesmo efeito, né? Rato também, se tiver um rato, assim, olha o rato, eu pulo em cima da cadeira, grita, fico desesperado, né? Também tenho pavor de rato, né? Então, pastor não mente. Já comentei com vocês o porquê do pânico do rato. Comentei? Eu fui matar um rato, 15 anos, macho, homem, voraz, forte, e aí tinha umas ratazanas desse tamanho lá calma, assim é gato, né? Mas tinha uma ratazana, uma bichinha assim. Aí o que acontece? Entramos com o carro, a ratazana vem pulando, né? Ela anda, parece uma onda assim, né? A ratazana passou, tentei passar com a roda do carro em cima dela, né? Como bom cristão, né? Matar um bichinho. Aí tentei e errei. Aí o rato foi pro canto, falei, vamos pegar esse rato, sei que e tal. Aí peguei o cabo de vassoura, que assim, peguei a vassoura e falei, vou matar esse rato. Aí o rato estava encurralado num cantinho aqui assim, cantinho. Aí eu fui aqui assim no rato, aí peguei aqui o negócio, o farol do Fusca, pedi para botar. Eu fui botar aqui assim, para dar uma estocada na coisa, o rato ficou de pé. De pé, o rato ficou de pé. Olhou para mim e falou assim, ó. Maluco, parecia filme de terror, Fred Krueger, pá. Rato, eu vi logo aquele. O rato ele ficou de pé, maluco. E fez tipo assim, porque assim, tô ferrado, né? Esse cara vai me matar, né? O rato falou assim, deixa eu usar. E ganhou, o rato ganhou. Eu falei, o que esse rato? Parece até o diabo, rapaz. O rato, assim, já peguei, joguei a vassoura, o rato fica pra lá, eu vou pro canto, eu vou pro outro. Então, por isso, a justificativa do meu pânico com rato, né? Então, sou grande, mas sou frouxo. Eu subo em cima da mesa, grito. Mas o que acontece? Uma vez um camundongo entrou na casa da minha mãe. A gente estava estudando, um grupo lá de estudo na casa da minha mãe. Ela morava ali numa casa do Mandala. E nós estamos aqui assim, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu vejo um negócio assim. Tum, tum. Eu falei, nossa. Eu falei, barata não é, porque é um pouquinho maior. Aí depois voltou de novo, era um camundongo. E aí eu falei, gente, olha só. No meio disso tudo. Aí eu falei, tem um rato embaixo do sofá, um camundongo. E foi um desespero, né, mano? Aí na hora que a gente foi pra matar o rato, eu era o homem do negócio, tava eu lá, um monte de velhinha. Aí vem o rato, ele pula, parece até um ioiô, maluco. Eu dava vassourada e gritava, mas foi muito emocionante. Bom, mas... Então, rato grande, rato pequeno, pânico geral em tudo. Então, o que acontece? A gente pode ter os nossos medos, mas Deus não deixa que nós sejamos dominados por Ele. Né? Então isso é muito legal, né? Porque Deus ele não nos puxa para baixo, Deus ele nos empurra, Deus nos impulsiona, Deus nos ajuda a seguir adiante. Então ele diz a Josué que estava com medo. Porque imagina você suceder Moisés. Pô, difícil, né, amigo? O cara, o pão do céu, codornizes deu cabeçada, o cara abriu o mar. Então, assim, difícil. Então, diz aqui, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Muitos dos nossos valores são deturpados, né? Então não basta achar que Deus não nos ajuda muito, né? A gente acha que quando as coisas não acontecem, né? E a ousadia de achar muitas vezes que Deus está travando, Deus está represando as bênçãos, Deus está segurando a bênção sobre a minha vida. É porque muitas vezes a gente tem pessoas que foi muito mimado quando criança. Quem é que foi mimado como criança aí? Mimado, isso, pode levantar a mão. Eu não fui. A minha mãe era bem esculachada assim com esse troço, sabe? Merenda, me lembro, trauma, merenda. Eu pegava a minha merenda, minha mãe não tinha aquele capricho de fazer a merenda, cortar o negócio. Então a minha mãe dormia, acordava em cima da hora, pegava aquele bolo Puma, sabe? Cortava o bolo Puma e bolava no guardanapo. Botava no guardanapo e dava para botava na lancheira. Pegava um suco de laranja que já estava lá, botava no negócio que não tinha negócio de suco, você tinha que fazer. Pegava o suco, botava. Aí eu ficava no sol, o suco estava azedo,
e todos nós sentávamos. Gente, olha, isso foi em São Paulo, eu tinha 6 anos, você vê como é que o cérebro da gente é. E eu me lembro que nós sentávamos naquela mesinha, refeitório, e todos os meus amigos, Mauricinho, com papelzinho laminado, as coisinhas, não sei o que, sanduíchezinho cortado, sem casquinha, pá. Eu quando pegava o meu guardanapinho, abria assim, também farelo, bolo tudo esfarelado assim, não tinha um pedacinho de bolo. Para comer o bolo tinha que fazer assim, ó, pegar, apertar assim e botar na boca. Literalmente assim, fazer assim, eu amassava, sabe como é que você faz? Aquele resto de bolo que fica, não. Aí era assim que eu comia o bolo, né? Aí meus amigos tudo olhavam para mim e eles trocavam as merendas, né? Quer trocar com a minha? A minha ninguém queria, né? Pegar um farelo de bolo Puma, né? Mas tudo bem. Aí roupa, eu falava assim, mãe, minha roupa tá amassada, a camisa. Ela falava assim, passa a mão assim que estica. Minha mãe, passa a mão assim que estica. Até hoje eu faço isso, acredita? Saía, mas você a camisa tá amassada. Eu fiz assim, né? Deixa aqui, né? Então sempre foi assim, mãe, tô com fome. Vai lá e faz um ovo lá para você, faz um misto, mas tudo bem, né? Tô aqui, tô vivo, não sou Nutella, né? Bom, mas aí a gente tem essa questão às vezes foi mimado pelo pai e pela mãe, acha que Deus também tem essa obrigação com a gente, ou essa responsabilidade. Deus não está aqui para mimar você, Deus está para lutar por você e não deixar você no meio do caminho, amém? Ele está aqui para encorajar você, ele está aqui para dizer, não temas, eu sou contigo, vou estar com você, assim como tive com Moisés. É essa palavra que Deus dá a você também nessa noite. Você pode achar que está sozinho, mas o Senhor encoraja, anima você a ir além da sua capacidade, ir além da sua força. O que Deus falou para Josué, ele fala para você hoje. Você recebe essa palavra? Diga amém. Então, ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Eu acho lindo quando, né? Não desanime, não fique pelo caminho. Ele diz, nunca te abandonarei. Você tem sentido o carinho de Deus na sua vida? Se você não está sentindo, é porque está faltando sensibilidade na sua vida. Porque Deus é amor. O tempo todo Deus está nos acariciando. Amém? Então a gente precisa estar atento ao carinho de Deus. Não podemos forçar a barra com Deus, né? Eu ontem fui tirar o meu pai lá ele foi fazer o negócio botar o marca-passo. Aí minha mãe liga para mim, meu filho, você pode ir para lá? Por favor, vai para lá, porque aí para você poder dizer que o seu pai saiu. Não. Eu falei, tá bom, eu estava escolhendo umas fotos lá com o Kaiser, lá em casa para mandar para o troço. O troço eu vou no programa do Pedro Bial. Quinta-feira eu estou gravando lá em São Paulo. Aí estava escolhendo umas fotos, ele trabalha na Globo para ajudar, para poder mandar umas fotos legais e tal. Aí minha mãe, meu filho, por favor, para mim, vai, tá bom, eu vou. Aí pego 10h30 da noite, bota a Marisa para dormir, Marisa fica aqui, vou deixar o celular com você, vai ficar sozinha aqui. Eu vou lá, aí vou lá para o hospital, aí fico lá sentado no hospital, ele já tinha ido para a sala, estou lá sentado. Aí recebo a notícia no grupo da família, está bem, a cirurgia já acabou, ele está no quarto. E eu falei, eu estou fazendo o que aqui, né? Ele está na unidade coronariana, o anestesista avisou a minha irmã, e eu estou parado lá no quarto. Aí eu peguei, saí, fui não sei o que, procura, aí vou lá, encontro com meu pai, falo com ele, encontro anestesista, pego o médico, entrego o negócio, marca passo, recomendação, ele não pode pegar o celular e tal. E aí meu pai depois chega para mim e fala assim, meu filho, você pega a dentadura, minha dentadura, hoje de manhã? Dentadura? Falei, pego. Onde é que está a dentadura? Você pegou? Falei, peguei tudo que tinha no quarto, tudo, peguei tudo. O saquinho, tudo, algodão, álcool, tudo que os caras deram. Deixei lá a televisão, aquele monitor que apita, aquele troço eu deixei. O resto eu peguei tudo. Aí eu falei assim, mas a sua dentadura estava onde? A minha dentadura estava dentro daquela capa de plástico com o controle remoto da televisão, embaixo, escondida. Falei, a dentadura estava mordendo o controle remoto, é isso? Falei, então, dançou. Aí não conseguia achar a dentadura dele, né? Aí eu falei, pô, Marcelo, um lugar para você botar o troço, né? Mas tudo bem, mas lutamos pela dentadura. Vamos ver se aparece ainda, né? O que o cara vai fazer com a dentadura? Né? Mas, tem problema, um relógio, um celular, né? Dentadura, vai fazer o que com isso? Mas faz parte, né, da nossa vida. Então, aprenda o seguinte, segundo lugar, com Deus à frente, tudo fica mais fácil. O problema é que nós somos teimosos, a gente quer sempre resolver, deixa comigo, eu faço. E Deus nos ensina o seguinte, que Josué nos ensina é que Deus nos ensina que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele não tem condição. Então, o que ele está falando aqui? Quando vocês virem os sacerdotes carregando a arca da aliança do Senhor, então aquele fato que eu falei dos sacerdotes ficarem parados no Rio Jordão, o Rio Jordão será represado e vocês vão atravessar o Rio Jordão. Quando puserem os pés na água, os sacerdotes com a arca da aliança, eles pisarem, eu vou represar a água lá longe. Sabe o que está faltando na gente? É aprender a ter vida com Deus.
É aprender a permitir que Deus governe a nossa vida. É confiar nele, é permitir que Deus vá à frente, né? Que esse é um grande problema. Porque a gente às vezes tenta buscar essa questão de ser independente, né? Ou financeiro ou qualquer coisa, e a gente acaba também querendo colocar um pouquinho de Deus de lado na nossa vida. A gente quer agir por conta própria e a gente acaba colocando Deus de lado. O Jordão estava em cheia, né? Lotado de água, era impossível atravessar, né? Mas quando Deus entra no jogo, o milagre acontece. E eu queria perguntar, Deus tem entrado no jogo da sua vida? Deus está participando da sua vida? Eu quero dizer para você, não deixe Deus de lado, né? O mar não abre, as coisas não acontecem sem a presença de Deus na nossa vida, porque ela faz toda a diferença. Por isso, abra mão de qualquer coisa, só não abra mão da presença de Deus. Terceiro lugar, você pode correr igual um desesperado, mas saiba que o teu pecado sempre te alcança. Corre de um lado para o outro, você finge, faz de conta, engana, roda, ele pega você. Isso era uma coisa que o meu bisavô falava para o meu pai, que era avô dele. Ele dizia isso, ele dizia assim, você pode fugir, mas o teu pecado te alcança, né? Então, porque um dia vem à tona, nada fica encoberto aos olhos de Deus, né? Então, esconder o pecado é possível, mas não é possível por muito tempo. E aí cita a história de Acã, aquele cara que eu falei, que Deus falou, não pegue nada, Josué capítulo 7, né? O povo tinha uma batalha, eles perdem a batalha, e Josué então pega Acã, no verso 19, e diz, agora meu filho, confesse a verdade diante do Senhor e Deus de Israel, conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Aí quando o cara foi descoberto, aí quando o povo perdeu o negócio, aí ele confessa. Entendeu? É interessante que as pessoas são ensinadas a serem proativas, né? Mas no pecado não, no pecado o pessoal é reativo. Depois que o troço vai para o brejo, é que a gente tenta fazer alguma coisa. Então Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata, uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim, e estão escondidas, enterradas na minha barraca. E a prata está por baixo. Ele escondeu o pecado, mas Deus trouxe à tona. Por isso que o melhor segredo que a gente faz na vida é confessar os nossos pecados. Tem gente que sabe esconder a coisa muito bem, né? Você consegue esconder. Eu me lembro que eu tinha um amigo meu que ele tinha a prova, quando ele tirava a nota baixa, ele botava no freezer, congelador, não tinha freezer naquela época, congelador. Ele pegava o congelador e botava as provas dele lá, né? Um dia a mãe dele pegava. Um dia ia limpar a geladeira, né, que não era frost free, né? Ia ter que resolver, deve ter outra coisa já diferente. Na minha época era isso. Agora deve ter outro. Mas Deus, então, ele fala o seguinte, gente, não pega nada. Aprenda que a gente tem que ser mais obediente ao Senhor, né? Ele cava um buraco, ele esconde um negócio, né? E vai fazer o quê com aquelas 200 quilos de prata, velho? Imagina que trabalho carregar 200 quilos de prata, já imaginou o que é 200 quilos? É uma moto. 200 quilos de prata, como é que o cara, que trabalho que o cara teve, buraco, cavar, esconder, como é que ele usar aquilo? Ele usar onde? Eles estavam destruindo as cidades, eles estavam conquistando, o que ele pensava? Aí o texto diz, ele viu e não aguentou. O nome disso é tentação, cuidado, viu? Porque os nossos olhos, disse Jesus, são as janelas da alma. Então, muitas vezes a gente olha, gera cobiça e aí a gente perde totalmente o controle. E aí tenta dissimular, né? Então, todos foram chamados à presença de Deus. A sorte foi lançada e a sorte caiu sobre a vida de Acã, ou o azar, né? Então, não tente viver com os monstros da culpa que te atormentam, né? Aprenda sempre a confessar pecado, né? E tentar fugir dele. Tente fugir, não fique encantado com, nossa, que coisa maravilhosa, isso aqui é bacana, isso aqui é bom. Porque o crente otário, conhece o crente otário? A coisa que vem errada, ruim, ele fala assim, é de Deus. É Deus que está mandando. E não é Deus. Tem nada de Deus no negócio. É claríssimo que não tem Deus. Mas a pessoa tenta puxar Deus e diz, não, Deus está... E não adianta, gente, é só falácia. Você vai falar que é, mas não é. Essa é a grande realidade. Então você pode fingir, mas não consegue enganar. Um dia isso tudo vem à tona, sabe? Aquilo que você coloca debaixo do tapete, eles estão descobertos aos olhos de Deus. Por isso que entregue a Deus tudo que você tem, antes que você seja descoberto. Quarto e último lugar, aprenda que Deus cumpre a parte dele. Deus cumpre a parte dele. Nós é que fugimos da nossa. Então Deus o tempo todo, você vai ler o Antigo Testamento, você vai ler inteiro, no Antigo Testamento o tempo todo, se o povo obedecer, se o povo cumprir meus mandamentos, se o povo obedecer, e não tem jeito, o tempo todo você vai pegar o povo desobedecendo. Não é um absurdo isso, gente? Não é absurdo? Então, pois é, a gente faz a mesma coisa.
O tempo todo a gente vive desobedecendo às orientações de Deus. Josué 23:14. Ele então está fazendo as considerações finais. Assim como Moisés fez a consideração final no livro de Deuteronômio, o capítulo 23, 24 de Josué é o fim da linha, né? Josué já estava idoso, as tribos já estavam alocadas, ele manda o pessoal de Ruben e Gade: obrigado, vocês cumpriram a promessa de vocês, podem voltar. E diz aqui: agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus, não foi ninguém não, que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Todas. Deus não ficou pendência. Todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo e não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês, porque se vocês fizerem isso, são vocês que estão quebrando a aliança que o Senhor Deus mandou que vocês cumprissem. Então não joga na conta de Deus, não. Deus está falando: se você me obedecer, eu vou fazer a minha parte. Agora, se você quebrar e você escolher desobedecer, vai ficar sujeito a todas as coisas. E diz aqui: e logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. Deus sempre age como gente boa, né? Ele falou que iria abençoar o seu povo. Ele cumpriu o que prometeu há 40 anos atrás. Derrotou todos os inimigos que eram mais poderosos. Quando eu falo poderoso, é o seguinte, é que a gente não entende. Mas muitas batalhas que o povo de Israel perdia para os filisteus é porque o filisteu já dominava o ferro. E as espadas dos judeus não eram de ferro, era de outro metal, não sei se bronze ou ferro, qual é o mais forte. Eu sei que eles tinham mais forte. Tanto que quem leu Josué vê que ele fala assim: os carros deles são de bronze, né? Então assim, os carros deles são ágeis, nós não temos como ganhar. Então quando fala que Deus deu a vitória, ele deu as vitórias mais impossíveis e imagináveis. É como se Deus falasse assim: o Vasco da Gama vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Você acredita? Acreditaria numa profecia dessa? É lógico que não, né? Mas foi mais ou menos o que Deus fez. Então, Deus falou que estava disposto a abençoar sempre. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não mudou. Deus não mudou. Ele ainda quer abençoar você. Mas o povo escolhe romper o acordo com Deus. O povo decide adorar outros deuses. E de fato, a promessa de Deus se cumpriu. Eles não ficaram na terra boa. E não foi uma vez só, não, foram várias. Eles não ficaram na época que foram levados para a Babilônia e não ficaram depois no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Roma e os judeus foram dispersos pelo mundo. E foram ter terra somente em 1947. Deus quer dar a mesma coisa a você. Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa da paz que excede todo entendimento e que cabe a você uma responsabilidade, a responsabilidade de obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Por que é difícil obedecer? Às vezes eu assisto um negócio de notícia e tal, e aí o Bolsonaro falou na carteira de habilitação, botando para 60 pontos, que é um negócio mais justo, né? A gente com todo pé de carteira tem pardal, toda hora muda a velocidade, né? 60, 50, 40. Geralmente você repara, pelo menos eu, a multa que você paga, que você tenta tocar no freio e não consegue, é 66, 67, você não passa 200 por hora, né? E aí vem a multa e tal, aí o cara tenta fazer, os caras, não, porque a segurança, porque isso é um absurdo, porque ninguém respeita pardal, você diminui no pardal, quando você passa você acelera. Então não diminui nada a segurança, não é uma coisa que diz assim, uau, mudou. Mas tudo sempre é motivo de crítica, de coisa. E com Deus nós também somos assim. Deus fala, vai devagar. E a gente pisa no freio porque tem um pardal, aí depois a gente acelera. Eu quero convidar você a mudar o status da sua vida. Eu quero convidar você a ter uma caminhada diferente com o Senhor, sabe? Aprender o valor que é a palavra obediência.
Rapaz, você vê que Josué, né? Deus, quando fala com Josué, ele fala: se você me obedecer em tudo, você será bem-sucedido. A obediência é algo que é uma inerente ao cristão, né? Eu diria que duas coisas são fundamentais, né? No que eu tenho estudado e lido a Bíblia, é o amor e a obediência. Que Jesus fala isso lá, Jesus não, né? João, lá no finzinho, ele fala: aquele que guarda, né, os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Amor, obediência e guardar. Quero convidar você a ter prazer na obediência, a ter a certeza de que Jesus pode ajudar você a ir muito mais além do que você tem ido. Sabe, talvez você tenha a capa babilônica encostada, você tenha alguma coisa, mas Deus está aqui hoje para poder ajudar você a resolver essas coisas, porque o que Ele prometeu continua de pé. Será que você é merecedor de tudo aquilo que Ele tem prometido a você?